Internauta, estamos aqui com mais um programa Chefes do Apetite. Eu e Álvaro César Galvão vamos entrevistar hoje o senhor Pizza, Ronaldo Aires. Ronaldo, prazer tê-lo aqui. Antes de iniciarmos o nosso papo, como sempre fazemos, para recepcionar os nossos convidados, a gente já começa com um brinde. E nada melhor do que um vinho rosé, ou um rosado, para harmonizar com uma série de pizzas. É mais fácil harmonizar um rosado com vários tipos de pizza do que ficar pensando num branco para abobrinha, num tinto para uma calabresa. Então, o rosado que a gente trouxe aqui é o Passo do Teixeiró, que é de uma vinícola portuguesa muito interessante por ser a primeira a que teve a coragem e a ousadia de usar o screw cap. Você vê, tão tradicionais os portugueses, e eles fizeram isso e foram até combatidos, e na época ninguém acreditava, e hoje todo mundo usa, todo mundo sabe que é muito bom. E é um vinho da Mistral, que é a nossa parceira, e vai combinar bem com as pizzas. Então vamos brindar. Vamos lá. Saúde. 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 Bebendo e aprendendo, né? Que bom, não? E comendo pizza. E comendo pizza. Comendo pizza. Claro. Eu acho ali na entrevista o principal que eu vim aprender um pouquinho, né? Porque eu acho hoje, principalmente no meio que eu vivo, a maior dificuldade realmente é o pessoal harmonizar o vinho com a pizza. E hoje até eu te pergunto, né? Inverter a coisa, porque a gente vê que muito pouco o atendimento do garçom, a não ser um maître, tem o conhecimento ou a informação para levar a pizza que combina com determinado vinho. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente não pode esquecer de que, principalmente pizza, quem pede é o cliente, né? Com raras exceções, quando você vai a algum local diferente para experimentar a pizza, que você vai pedir, olha, qual é a sua pizza, qual é a sua especialidade? Normalmente você já vai com a pizza formatada, né? Ah, eu quero margarita, eu quero de abobrinha, eu quero pepperoni. Quer dizer, você é diferente de um outro restaurante onde você tem um cardápio mais variado e cada um tem uma receita. Por mais diferentes que os recheios das pizzas possam ser, porque a massa vai variar, mas é a base, né? Então isso realmente dificulta para o serviço do vinho. Porém, uma coisa que nós precisamos bater, e eu faço isso com os alunos, e faço isso nas consultorias, vinho também é comida. Vinho também se bebe aquele que se gosta. Assim como a pizza, você vai comer aquela que gosta. Então, o importante é que você, ao menos, beba um vinho enquanto você está degustando a sua pizza. Mas, se você quiser acertar, o ideal seria que essa brigada tivesse um treinamento mais adequado para que pudesse ofertar os vinhos, porque o vinho é um outro ticket. Ok, não, Né? e muito importante. Você faz uma soma e extremamente agradável, né? Porque combina perfeitamente, né? Uma massa com o recheio, e é a pizza em geral, independente desse recheio. Claro que aí tem os lácteos, né? Tem com queijo, tem sem queijo, tem com presunto, tem com linguiça, com pimentão, enfim, mas um dos vinhos que você pode, assim, quase que sem susto, digamos, é o vinho rosado. O vinho rosado, ele tem um pouco das características do tinto, ou seja, tem aquele leve tanino, bem leve, e é super fresco e agradável como um vinho branco. Então, ele pega uma gama bastante grande de pizzas. Mas vivendo e aprendendo. Aprendendo. Aprendendo todo dia, cada um na tua área, né? Todos nós aprendemos, né? Todo santo dia a gente está aprendendo. Verdade. E vai até mais longe, porque por isso que às vezes a gente vê em determinadas cidades e em determinados países, quando você já pede a pizza, já vem um frisante acompanhando, que aí notei que já é mais difícil do cara errar, né? Já não tem o que pedir, né? Porque isso. também tem outro detalhe, ou um frisante ou um espumante, em virtude do gás, ele facilita com relação à oleosidade, com a untuosidade, com a gordura que a pizza possa ter. Então, vamos imaginar uma pizza de presunto, uma pizza com uma calabresa, onde você tem, além de tudo,
acrescentando azeite por cima, que todos nós gostamos de fazer isso, você vai quebrar isso com o espumante, você vai quebrar isso com o frisante, da mesma maneira que você quebra pondo um pouquinho de limão na leitoa, você tira a gordura da leitoa com aquele limãozinho que você põe. Então ele já traz, para não ter problema de, não, será que ele vai pedir um vinho estranho? Fantástico, aí, uma dica. Né? Bom, vamos agradecer os nossos parceiros aqui, claro. A AB Uniformes, que nos veste em todos os programas, a Caldagro e Associados Advogados, que tem lá um departamento, uma área que só atende a essa área de restaurantes, de padarias, food service, né, em geral. A Escola de Artes Cênicas, que nos oferece aqui o espaço para a gravação do programa. A Inove-RH, que também é uma empresa já especializada nessa contratação, recolocação profissional dentro de gastronomia, food service. A Isto é Brasil, que nos cede esses maravilhosos móveis. A lanchonete Hot Bread, uma lanchonete muito especial, vocês precisam conhecer, fica na Rua da Glória, próximo à Praça da Sé. A Mistral, que tem nos apoiado aqui com bons vinhos. Né? A Minas Gourmet, o pessoal da Minas Gourmet, obrigado aí pela parceria, né, com o portal do Food Service. E também a nossa produção, que é a FFW Propaganda, que faz toda a produção aqui. Eu queria mandar um abraço para o Ciro. É o nosso diretor, né? Está viajando, está no exterior. Então, isso. Ciro, onde você estiver aí, parabéns. Obrigado aí pelo apoio e pela sua equipe. Também gostaria aí de deixar aberto, né, aos novos parceiros, aquelas pessoas, aquelas empresas, né, e pessoas que quiserem apoiar o programa, né, nós temos aí o marketing@portaldofoodservice.com.br. Entre em contato, o pessoal do comercial vai conversar com vocês, né, que nós precisamos, claro, de parceiros para continuar com esses programas momentos agradáveis tão bons, né, esses momentos tão agradáveis. E lembrando que todos nós, né, Mr. Pizza, Sr. Pizza, você, eu, a gente toma o nosso vinho, mas a gente não vai dirigir depois. Opa, é com certeza. Beber e dirigir com responsabilidade. Não tem harmonização boa. É verdade. Né? Bom, Ronaldo, tive o prazer já de trabalhar com você em Arena Show, né, em feiras, foi muito interessante. O Ronaldo alavancou muitos concursos aí de pizzas aqui no Brasil. E eu gostaria de saber por que o Sr. Pizza? Como é que começou essa história de Sr. Pizza? Na realidade, o Sr. Pizza foi até um fato muito engraçado, que eu era um grande fã. A gente sempre tem os chefes que a gente admira, e eu admirava muito, né, o rei da padaria, aqui, que está aqui perto da Consolação, então o nosso grande mestre, Benjamin de Abraão, e eu segui os passos dele, não perdi uma palestra dele quando era mais jovem, tal, que hoje nós já estamos a certa idade, e eu gravei uma coisa que ele falou, Ronaldo, chefes, existem muitos, mas o chefe que se dedica a uma área, especialidade naquela área, são poucos. Eu gravei aquilo e sempre tinha contato com ele, ele me orientava, e eu vi que o caminho da pizza ele era muito fraco, ele tinha muita deficiência técnica, como hoje ainda tem, mas também isso, vamos colocar, há 20 anos atrás. Né? E com isso eu comecei a me apegar, e através, eu acho que cada um tem a sua crença dentro do mundo que a gente vive, e através, meus pais, todos, o pessoal evangélico, através de uma palavra, um certo momento da vida que a gente está lá embaixo e sabe que amigos são poucos, vem a palavra de Deus, e eu estava procurando um nome para colocar, para me lançar dentro do mercado. E através da palavra, Deus falou que se você não pode ser o doutor, não pode ser o maior do mundo, que você seja o Senhor. E aí o irmãozinho, o Marco estava do lado, falou, está falando com você, você não pode ser maior que seja o Senhor. Você mexe com o quê? Pizza, Senhor Pizza. E foi, isso daí foi gravado e eu lancei, e daí para diante as coisas só começaram a dar certo, e a gente bateu muito uma simplicidade que é falar linguagem, porque hoje 80% da nossa mão de obra é nordestina, e isso é muito importante, e até chegando no estúdio aqui, o dono da pizzaria aqui embaixo me falou, Senhor Pizza, pô, vejo falar muito de você, eu preciso de coisas novas, técnicas, então dei o cartão para ele lá visitar, tal, então isso é muito gratificante a gente ver das pessoas, e você vê nordestino, tá? Então 80%, então tudo isso nós devemos, como São Paulo
que hoje São Paulo tem a melhor pizza do mundo, inclusive nós só perdemos para Nova York, porque Nova York é a quantidade de pizza que se consome, né? Mas a qualidade está no Brasil, especialmente em São Paulo. Mas com esse grande crescimento, hoje nós temos o Rio em segundo lugar e temos o BH crescendo muito, lá em Minas nós estamos aí numa evolução muito grande. Então, unindo tudo isso, os profissionais estão se multiplicando, as escolas deu um estouro muito grande, questão na demanda dentro da gastronomia, só critico um pouco, porque as coisas têm que ser feitas com amor e carinho, não questão de valor, e às vezes se perde um pouco aquela origem, por exemplo, mais humana do nosso tempo. Hoje eu estou com 53 anos de idade, o Wagner talvez é o mais novo que a gente aqui. Wagner é um bebê. É o mais novinho. Apesar dos meus cabelos brancos, eu só tenho 130 anos. Bem conservado no vinho. No vinho, pronto. E na aula é gostoso que vou ter o maior prazer de receber você no CTP, Wagner, já coloquei à disposição, porque a aula é ministrado, o professor tem sempre, não entende muito, massa pizza comigo, mas sempre acompanho minhas aulas com a degustação de um vinho simples, tá, o professor, né? Os alunos falam, estou em casa, não, né? Degusta alguma coisa, então é muito bacana isso, como você falou, saber, falar beber, mas comer o vinho, né? Que faz a prática do alimento, como eu tive uma aula agora há pouco contigo, um maior prazer, então tudo isso é interessante. Então a gente não pode perder esse valor da gastronomia e eu acho que a gente está perdendo. Então é muito legal esse trabalho que o Wagner vem fazendo, agora surgindo isso para mostrar a técnica, o conhecimento do vinho, a evolução, e através do vinho vem a pizza, vem outros alimentos. Então isso a gente apoia muito, sabe, paralelo, e dando essa força, e as empresas hoje estão querendo essa evolução, parceiros, tal, como tive uma reunião agora há pouco com a Catupiry, está lançando novos produtos e podemos fazer queijo com harmonização. Atenção, Catupiry. Departamento comercial, hein, Catupiry. Não só como ele, outros que nós temos aí, a Scala, tem um monte aí, a própria Hard e a Ucrim, que são os maiores. Então, nesse projeto, vamos alavancar, sempre estão conosco, sempre mostrando o caminho técnico. Então, esse nome ficou gravado e praticamente, hoje eu estou com 53 anos de idade, 42 anos de profissão, comecei com 8 anos dentro já de uma padaria, toda a evolução. Então, a gente vem, como fala, e todo dia a gente aprende coisas diferentes, não existe isso, não sei se eu vou atropelar o Wagner, porque quem gosta de ficar perguntando coisa da área de gastronomia com toda a propriedade é ele. Mas eu venho com a colinha. Então você sabe se em termos de números, não quero também deixar você numa saia justa, uma doma justa. Opa! Mas em termos de números, porque você falou que a gente pede para Nova York. Isso, questão de quantidade. Você tem noção desses números? Tenho. Hoje, o Wagner é própria testemunha, porque no tempo, quando a gente fazia os trabalhos de feira, e quando começou a FISPAL, vamos colocar isso 8 anos atrás, quando a pizza deu um boom, que nós começamos com esses eventos e campeonato todo. E naquela época não se tinha muita pizzaria. Hoje, para você ter ideia, nós temos 35 mil pizzarias no Brasil, tá? Só em São Paulo temos a média de quase 12 mil pizzarias. Isso é dados praticamente está em São Paulo. Isso é dados pela associação, a Brese, que tem toda a gastronomia que passa, que é feito esse levantamento. E hoje é consumido por dia, só em São Paulo, 1,5 milhão de pizzas por dia. Então, para você ver a força que é o segmento, né? E cada vez mais, inclusive eu acabei de chegar agora do Senac, graças a Deus uma parceria muito boa, estou desenvolvendo a apostila para o Senac, que por causa da Copa, principalmente São Paulo e Rio, vem um lançamento de cursos, inclusive cursos gratuitos aí para incentivar os pizzaiolos, porque qual é o maior problema que nós temos hoje? É a mão de obra que nós não temos. Não temos a formação adequada. Temos a formação. Hoje, praticamente, recebi 12 telefonemas, professor, por favor, minha pizzaria não vai abrir porque o meu pizzaiolo faltou, o outro bebeu muito, o outro brigou com a mulher e tal, o que eu vou fazer? Aí eu sou obrigado a falar, tá vendo você,
tudo que você for fazer na tua vida, se você vai abrir uma pizzaria, você tem que estudar, você tem que saber fazer a pizza para não ocorrer esse caso, né? Esse risco, porque ele vai tomar um prejuízo e não vai cobrir o banco na segunda-feira, e isso é doloroso. Então, isso é números, e cada vez é um dos setores que mais cresce em abertura, mas também muito me preocupa, o Sebrae é meu parceiro, e aonde tem as pizzarias de 100% que abrem num ano, 68% quebram nesse prazo. Então nós temos uma média de 30% que sobrevive. E Wagner, nesse 30%, 15% trabalham, empatam, em 15% obtêm o lucro total da pizzaria. E tudo isso só releva o quê? Administração, conhecimento, novas técnicas, tudo isso, e o próprio, aí o outro grande parceiro nosso que é o Sebrae, dá toda essa indicação, cursos, junto conosco, com todos, junto com o CTP. Isso que é importante. Área administrativa. É a soma. Hoje o Senhor Pizza, ele está, logicamente, criou um laboratório, eu falo com muito orgulho, é um dos melhores, não só do Brasil, do mundo, que a gente está com contato fora, mas a gente tem um foco dirigido, e não só o Senhor Pizza como o CTP é o melhor, é a união com o Senac, é a união com o TEC, é a união com todas as tecnológicas de desenvolvimento de massas de pizza no Brasil. Tá? E esse centro tecnológico, vocês oferecem que tipo de cursos lá? Hoje, nós somos especialistas, até engraçado que a gente procura assim, quando tem outros treinamentos e cursos que as empresas, muitos são dados pelas empresas, você não é tão reconhecido, mas quando você põe pizza, esse tal do Google, como também sou baiano nordestino, fala esse tal de Google, esse computador, nós estamos em primeiro lugar, vem gente do Brasil todo, do exterior, recebemos, faz 15 dias, 18 americanos ficaram uma semana conosco, aí você perguntar que língua que eu falo baianês, sou forte em baianês, nenhuma, mas teve o tradutor, tudo direitinho, então para nós... Pizzês, pronto, Pizzês. É melhor língua todo mundo entende. Todo mundo entende. Bom, então essa é a língua hoje da pizza dentro do Brasil. E aí, assim, vamos lá então, empreendedores, viram que é um bom negócio abrir uma pizzaria, pelo que você está nos dizendo. Qual o melhor ramo hoje? É delivery, rodízio, à la carte? Por quê? Hoje o melhor ramo ainda, se você colocar essas três fases, e até eventos também, porque nós temos muitas pizzarias que estão fazendo evento na casa do cliente, né? Levando a pizzaria até em casa, ainda continua sendo o delivery, porque o delivery você não tem o sistema de à la carte, você não tem um maître, você não tem um garçom, você não tem toda aquela brigada, você não tem a brigada de cozinha para lavar louça, então isso insere a própria legislação de higiene e saúde, ela muda em determinadas coisas, porque, por exemplo, delivery você não precisa ter banheiro para o público, já se é uma à la carte, você precisa ter o banheiro para o deficiente, você precisa ter o banheiro no tamanho certo para homens e mulheres, tudo. Então envolve uma série de legislação, de investimento que é muito maior, e como nós temos hoje casais que trabalham entre família, que na sua própria casa abre um delivery, serve e ganha mais que uma empresa. Agora eu sou da seguinte opinião, quando abrir, tem que abrir de acordo, principalmente com higiene e qualidade, e pagar seus impostos e ter uma concorrência leal, abrir uma coisa de acordo à lei, certo? Isso é o número 1. Bom, o nosso assistente de direção aí está já avisando que nosso tempo está terminando. Para encerrar, eu só gostaria de uma resposta sua. Qual o segredo de uma boa massa ou de uma boa pizza? Bom, em primeiro lugar, é você trabalhar com produtos de boa procedência e boa qualidade. E em segundo lugar, aquele profissional que está ali, procurar fazer a coisa com amor e carinho, colocar alma, porque todo dia ele está ali, é a vida dele, a vida da pizzaria, e tem que ter uma união entre patrão, empregado, cooperador e amigo, entendeu? Concordar. E eu sou um cozinheiro de finais de semana, vamos dizer assim, tudo que você põe à mão, né, você transfere, tá certo? O sentimento que você está e a energia que você está. Então você está alegre, você está feliz, você está bacana, vai ser bacana.
né? Muito, e principalmente para massa. Sim. Porque se você pegar a origem da pizza, né? Porque todo mundo pensa que surgiu na Itália, mas foi lá desde o Egito, do Abraão, e a massa, que independente de religião de cada um, que Deus criou essa massa, que ela reage igual à temperatura do clima, tudo, e você coloca a mão, você pode desandar uma massa, como desandar um doce. Então é um mistério, a massa é um grande mistério, uma dádiva de Deus, que veio para alimentar o mundo, e muita parte dela se transformar em pizza, que tudo acaba em pizza. Ótimo. No bom sentido, né? No bom sentido. Que bom, no bom sentido. Bom, nossos agradecimentos aí, né? Estamos encerrando já o primeiro bloco, voltamos daqui a pouco. O Álvaro vai responder uma pergunta específica sobre vinhos. Então, agradecimentos à AB Uniformes, a Caudaglio e Associados Advogados, a Escola de Artes Cênicas, a Inove-RH, Isto é Brasil, Lanchonete Hot Bread, a Mistral, a Minas Gourmet e a nossa produção, que é da FFW Propaganda. E também, claro, nossos sinceros agradecimentos ao Ronaldo Aires, o senhor Pizza, que hoje veio aqui nos dar uma aula de pizzas, né? E acabei aprendendo uma aula maior ainda, com o meu grande amigo. Quando eu agradeço o Álvaro, às vezes ele pergunta, mas por que eu? Porque ele sempre está me ensinando muita coisa sobre vinho. Então, obrigado ao Álvaro também pela presença. E até daqui a pouquinho. Só a entrada do comercial e voltamos no segundo bloco. Obrigado. Saúde. Saúde. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Começamos agora o segundo bloco do programa Chefes do Apetite. Hoje estamos aqui com o Álvaro César Galvão, não é? Como sempre. Como sempre. Para falar um pouco sobre esse universo do vinho, né? Álvaro. Eu posso dizer para você que, até explicar para os nossos internautas, de que algumas perguntas que o Wagner está fazendo foram endereçadas a ele e a nós através do e-mail do portal, e é por isso que a gente está partindo para essas respostas para facilitar, né? E eu digo que hoje o convidado é o Álvaro, porque sempre teremos um consultor convidado nesse segundo bloco, e como temos várias perguntas de vinhos, resolvemos fazer 4 edições do programa só sobre vinhos. Álvaro, a substituição da rolha fez com que o vinho perdesse um certo charme que ele tinha? Em princípio, pode até ter parecido. Esse vinho, que é da Quinta do Couto, que é o que nós tomamos num outro bloco, eu pedi para que a gente tivesse 2 garrafas, porque eu queria mostrar para você como é que abre. O outro a gente já abriu e serviu. De que maneira fantástica você tem essa vedação, que é como se fosse uma garrafa PET, tá? Você abre do mesmo jeito que uma garrafa PET. Se quiser voltar a fechar, no caso ela está inteira, porque é uma garrafa nova, mas olha, não vaza, não tem problema nenhum. E a conservação? A conservação é idêntica, é tranquilo. Claro está que são para vinhos que são para serem degustados mais jovens. Ainda não se tem uma experiência aprofundada naqueles vinhos que são mais longevos, aqueles vinhos que tem que esperar 20 anos, 30 anos para ficarem prontos, porque eles dependem da microoxigenação que somente a rolha de cortiça pode oferecer. Então esses vinhos continuarão a ter as rolhas de cortiça, mas para os vinhos, 70%, 80% dos vinhos, ou até mais, que são vinificados no mundo inteiro, são vinhos que você bebe em 2, 3 anos no máximo. Então, essa é uma maneira econômica, ecologicamente correta, sustentável, porque o sobreiro, que é o carvalho da onde vem a cortiça,
demora de 9 a 10 anos para se recompor depois da retirada. Então vai chegar uma hora que vai faltar sobreiro para tanta rolha se você não tiver alternativas. Essa é uma excelente, e o screw cap, no caso, por exemplo, desse vinho da Quinta do Couto, eles foram pioneiros, mesmo sendo em Portugal, um país mais de tradição, um país que zela pela tradição. Eles introduziram lá em Portugal, eles foram os primeiros a utilizar o screw cap, e por isso que eu faço questão de mostrar uma outra garrafa. Ok. Falou aí o nosso especialista em vinhos, o editor de Enogastronomia do portal do Food Service, Álvaro César Galvão. Álvaro, muito obrigado por esse esclarecimento. As perguntas, né, que agradecemos também aos teleinternautas que estão mandando as perguntas. Isso. E até a próxima edição de Chefes do Apetite. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seu